Então, vamos lá. Então, boa tarde novamente. Vamos começar um pouquinho falando aí, nessa aula, diferente da primeira, que a primeira eu tentei falar, na minha opinião, de um dos assuntos mais importantes que a gente tem em análise de investimentos, que são os métodos que a gente usa para analisar. Nessa, eu tentei agora, a gente vai aprendendo, né? Tentando melhorar sempre, depois eu quero até que vocês me deem feedback quanto a isso, tá bom? A minha intenção da aula de hoje é falar sobre a prova mesmo, fazer uma pequena revisão dos principais assuntos para a prova, tá? Então, vocês sabem que nessa segunda prova, a gente aborda os conteúdos das unidades de aprendizagem 9 até a unidade de aprendizagem 16. Então, eu vou falar assim de uma forma bem resumida, né? Porque não dá tempo de eu falar de cada unidade de uma forma tão detalhada, mas eu vou tentar, através da teoria, de exercícios, de exemplo, que a gente possa, né, trabalhar o conteúdo que eu vou cobrar na prova para vocês, tá bom? Então, fiquem à vontade. O que acontece? Como eu vou estar olhando os slides, eu não consigo ver quem está no chat. Então, vocês podem abrir o microfone e perguntar, ou levantar a mãozinha, que é isso eu consigo visualizar, tá bom? Eu só não consigo ver o chat, tá certo? Eu vou deixar a câmera ligada, mas caso fique também ruim a conexão para vocês, vocês me avisem, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para... Gente, cadê o negócio aqui? Não tô achando. Achei. Vamos lá. Então, o que é o conteúdo que nós vamos abordar na aula de hoje? Cada uma das unidades. Então, a unidade 9 é a estimativa de custos em projetos. A unidade 10 é a unidade que fala sobre substituições de ativos. A unidade 11 fala sobre análise do ponto de equilíbrio para projetos, diferente da que foi abordada na prova anterior, tá? A avaliação de um empreendimento, que é a unidade de aprendizagem 12, tá certo? Aí depois a unidade de aprendizagem 13 e 14 fala sobre as opções reais. Aí depois a 15 fala sobre o estudo de financiamento e a 16 fala sobre o impacto da inflação sobre os projetos de investimento, ok? Então, nós vamos falar sobre cada um desses assuntos aí no decorrer dos slides, certo? Então, vamos começar pelo primeiro assunto, estimativa de custos em projetos. O que é estimar custos em projetos, né? Por que a gente precisa estudar isso em análise de investimento? Porque a gente tenta, como diz o nome, estimar. Estimar é tentar prever o que vai acontecer. Não é o que de fato vai acontecer. Então, assim, tudo em análise de investimento é baseado em estimativas. Então, muitas vezes, quando a gente vai desenvolver um projeto, a gente precisa saber o quanto de custo que a gente vai ter nesse projeto. Geralmente, a gente pede orçamentos e pede para que se faça, né, uma projeção desses custos. E o que acontece? Essa projeção, ela se dá diante daquilo que vai ser esperado na execução desse projeto. Mas pode ser que, na realidade, não aconteça aquilo que foi previsto. Isso é normal. Então, se a gente vai fazer, por exemplo, uma obra na nossa empresa, a gente começa a obra falando, a gente vai dar uma melhorada na produção. Então, a gente faz um projeto, né? Visualiza o que vai ser gasto, vê os custos que vão ser gastos, vê custo de mão de obra, de material, enfim, de tudo. Faz uma projeção, tá? E aí a gente vai ver que muitas vezes não é aquilo que acontece na realidade. Então, é muito comum, né, não estar, né, com a realidade que acontece. Por quê? Porque o futuro, né, diferente do que a gente vê, né, de brincadeira aí, daquela de bola de cristal, a gente não consegue prever. Então, por isso que estimar acaba sendo, né, um dos pontos fundamentais que vocês precisam entender. Estimar não quer dizer que é prever o futuro, é tentar entender o futuro e fazer com que a empresa, a partir desse entendimento, possa tomar decisões, ok? E o que acontece? Quando a gente não consegue ter certeza de algo,
a gente tem risco. Então, qualquer coisa que a gente não tenha certeza, como é o caso da estimativa, a gente tem risco sobre isso. E esse risco, logicamente, precisa, né, ser também esperado pela empresa. Por quê? Por mais que a empresa, né, estime, tente entender totalmente a realidade, pode ser que essa realidade, como eu já disse, não aconteça. Então, há, na verdade, um risco inerente a esse, né, projeto e à execução desse projeto, ok? Então, o que que acontece? Como há essa incerteza, como há esse risco, o que as empresas tendem a fazer? Elas acabam tendo 3 formas, né, de lidar com essa incerteza, tá? A primeira, para projetar um projeto que vai acontecer, muitas vezes o que a empresa faz? Ela se baseia numa experiência que ela teve no passado de algum projeto similar ao que vai ser desenvolvido no futuro. Então, uma das formas que ela pode fazer para diminuir essa incerteza é se basear em experiências passadas, tá? Então, até a gente na nossa vida, né, pessoal, a gente faz isso, né? Ah, eu quero adquirir algo. O que que eu faço? Eu tento ver o que eu, né, gastei anteriormente, como eu fiz o gasto anterior com aquele novo que eu vou fazer e vou analisar como fazer. Assim também é a empresa, tá? Outra coisa também, além dessa experiência, uma outra forma, que é a segunda forma que uma empresa pode fazer, é testar o mercado. Ou seja, ir até o mercado e perguntar, né, diante daquele projeto que vai ser desenvolvido, qual é a demanda, ou seja, o quanto que as pessoas querem e desejam ter, né, adquirir ou um produto que está incluído nesse projeto ou algo que vai trazer esse retorno para a empresa. Então a gente fala que são as receitas, né, potenciais que esse projeto pode trazer à empresa. Então, diante disso, eu vou até o mercado e posso perguntar para o meu cliente, para o meu consumidor, para o meu possível, né, cliente, para o meu possível consumidor, se aquele projeto é viável ou não e tentar dessa forma estimar, né, os custos e receitas prováveis que podem trazer, né, diante desse projeto. E a terceira forma que a gente tem para estimar também os custos é a análise considerando cenários econômicos diferentes. Por quê? A gente tem a possibilidade de falar o seguinte: ah, nós estamos numa época que a economia está excelente. Não estou falando que é essa a época de hoje, tá? Mas que a economia está em ascensão. Então, qualquer projeto que eu desenvolver, ele vai seguir a economia. Mas se a economia não tiver legal, se a gente tiver num processo de recessão, de recessão, de instabilidade, a tendência é que esse cenário não seja legal. E aí, lógico que o nosso projeto tem uma tendência e um risco muito maior. Então, ou seja, quando a empresa analisa por cenários, ela cria possibilidades de cenários que podem vir e o que esses cenários podem trazer, né, de retorno para a empresa diante desse projeto que vai ser desenvolvido, tá? Então, nessa parte de estimativa mesmo de custos, né, de projetos, o que mais a gente vai falar realmente é essa parte, tá? Professora, Oi, pode falar. eu acho que não tá compartilhando a transparência Não tá? nos slides. É. Não, Por que será? eu não sei se é Pra mim- problema meu aqui, mas Deixa eu ver aqui, gente. Alguém consegue me responder? Professora, tava normal para mim. Tava? Sim. Vou compartilhar de novo, então. Vamos lá. E agora? agora sim. É porque talvez, né, professor Fabiana, o Teams tem essas coisas, né? Às vezes, por causa de ter entrado depois, sei lá, né? É, Pode ser. tá bom. Mas vamos lá. Todo mundo tá conseguindo ver? Ok. É que como eu tô compartilhando e eu tô com o slide aberto, eu não Ah, sim. consigo ver o chat, tá? Tá. Aí vocês podem abrir o microfone e chamar, tá bom? Então vamos lá. Professora, eu não vou conseguir acompanhar muito, vou deixar ligado.
É que eu Tá. estou aplicando prova com os alunos aqui, tá bom? Tá ótimo. Boa Professor, aula já aí. li aqui agora no chat, quando eu fui ver. Tá ótimo. Obrigada pela presença. Pessoal, então, o que mais é importante de entender, né, e que eu quis abordar com essa unidade de aprendizagem nova, que é esse primeiro assunto, é isso. É entender que para estimar os custos, né, para estimar o que pode vir a acontecer, a gente vai ter essas 3 formas de lidar com essa estimativa que causa essa incerteza para a empresa, certo? Então, essa parte é uma parte que a gente precisa se preocupar mais em entender, né, essa parte mesmo de que não é possível prever o futuro. Então, para não ter essa possibilidade, a empresa pode se basear nessas 3 formas que eu expliquei, que a primeira é experiência com projetos que aconteceram anteriormente, a segunda, testes de mercado para avaliar receitas e demandas potenciais, e a análise, né, de cenários, tá? Que também de cenários diferentes para a empresa também poder fazer com que essa estimativa seja mais perto da realidade possível. Lembrando que ela não é que ela vai ser, é que ela pode se aproximar dessa realidade, ok? O segundo assunto é sobre a substituição de ativos, tá? O que é a substituição de ativos? Vamos lembrar lá o que a gente aprendeu lá em contabilidade de forma bem rápida. O que é um ativo? Ativo, de uma forma bem simplícita, tá? São bens e direitos que uma empresa tem, tá? Quando a gente fala em análise de investimentos de ativos, nós estamos falando dos bens, né, que vão, né, ser usados pela empresa na atividade dela, ok? Então, geralmente, a empresa precisa substituir esses ativos. Por quê? Porque elas têm já um certo grau, né, de crescimento e amadurecimento, né? E esses ativos acabam se tornando obsoletos ou desgastados devido à depreciação, né, que a gente tem devido ao uso. Então, isso é normal. Então, por exemplo, vamos supor uma empresa que está aí no mercado há uns 5 anos e ela tem uma indústria, tá? E ela tenha, né, todos os equipamentos lá já, a indústria está funcionando normalmente, mas um dos equipamentos já foi, por exemplo, lançado um novo equipamento que produz muito melhor. E o equipamento que está em uso, ele não está tão interessante assim para a empresa. Às vezes está causando muita manutenção, está trazendo para ela um desgaste, não só, né, pelo uso, mas também um desgaste devido à manutenção. Então, diante disso, o que a empresa faz? Ela fala, eu preciso substituir esse ativo. Ou seja, eu preciso substituir essa máquina por uma mais nova. Não que eu vá comprar a mais moderna, né? Eu tenho que, logicamente, também analisar a viabilidade de se comprar essa nova máquina, né? Valores, o que vai, né, ser possível para, né, como que fala? Para poder, né, suprir a necessidade da empresa sem demasiadamente causar, né, um valor, né, monetário muito alto para a empresa. Então, é isso que é a substituição de ativos, é avaliar possibilidades para ativos, né, que já estão em uso, mas que por algum motivo, seja por desgaste, seja por obsoletismo, não estão sendo interessantes para a empresa. Então, por esse motivo, a empresa precisa substituir. E por que isso é uma análise de investimento? É totalmente analisar se o valor a ser investido vai ser compensado pela substituição desse novo ativo. Então, ou seja, eu tenho já um que está fazendo, né, o trabalho que eu preciso. Eu vou comprar um novo para substituir o que já existe. Então, esse novo, ele tem que suprir o que o antigo já faz e trazer, logicamente, um valor a mais para a empresa. Porque senão, para a empresa não compensa ela substituir esse ativo, ok? Então, é o que eu falo aqui no segundo tópico, né? A não avaliação do estado físico de um bem produtivo gera sérios transtornos no funcionamento normal da atividade da empresa, aumentando gastos e diminuindo o lucro. Então, o que a gente precisa fazer? Avaliar.
se o ativo, ou seja, o equipamento, a máquina, né, o bem que a empresa tem e que está sendo usado, ele realmente precisa ser substituído? Ele realmente está trazendo, né, um aumento de gastos e diminuindo o lucro da empresa? Ou seja, eu consegui identificar isso. Se eu conseguir identificar, ele está sendo um empecilho para a empresa, muitas vezes, para a empresa melhorar, né? Não só a sua atividade, mas também a disponibilização, né, da sua atividade para, né, melhorar o seu lucro, melhorar o seu retorno, ok? Então, substituir um ativo, muitas vezes, é uma das principais análises que a gente tem na hora da empresa despender dinheiro para poder adquirir. Então, a gente fala que substituir ativos é uma das decisões mais importantes que uma empresa precisa ter. E são não só mais importantes, mas são as mais corriqueiras, né? São as que acontecem no cotidiano de uma forma muito normal e quase que diariamente, né? Porque dependendo do tamanho da empresa, essa substituição tem que ser feita, né, sempre, tá? E aí, o que acontece? O que eu quero que vocês entendam? Essa substituição pode ser por esse motivo que eu falei, por desgaste, por obsoletismo, mas também pode ser por causa de modernizar. A empresa, às vezes, ela precisa melhorar a produtividade dela. E para ela melhorar a produtividade dela, muitas vezes ela depende de modernizar alguns bens que são produtivos e que vão trazer para ela um melhor retorno. Então, a gente fala que a substituição de ativo não necessariamente é só quando a gente tem o desgaste, mas também quando a gente tem a possibilidade de melhorar, que é quando a empresa precisa modernizar-se, tá? Então, aqui nesse terceiro tópico, eu falo justamente isso, tá? A modernização se refere à substituição por outro mais moderno, verificando os benefícios desse ativo mais moderno, como também o valor de venda do ativo substituído, confrontando com os custos de aquisição e instalação do ativo mais moderno. Vamos entender. Quando eu vou analisar, seja a substituição ou por modernização ou por obsoletismo ou desgaste que a gente comentou, o que a gente precisa levar em consideração? Primeiro, que um novo vai ser adquirido. Então, o que a empresa vai gastar para ter um novo ativo? O valor do ativo novo, o quanto ela vai gastar para instalar esse ativo novo. Então, os dois pontos principais que ela precisa analisar de gastos para ter um novo ativo é justamente isso. O custo de aquisição, né, que é o valor de compra desse novo bem, e o custo de instalação desse novo bem, ok? E aí, o que eu preciso fazer? Como eu já tenho um antigo, se esse antigo ele ainda é produtivo, ou seja, se ele ainda puder ser vendido para que outra empresa use ele, né, e traga para ela produtividade, eu posso vender esse ativo antigo e gerar para a empresa o quê? Um retorno com essa venda. Então, ao avaliar a modernização de ativos, eu preciso também considerar que eu vou ter um retorno da venda do ativo antigo. Então, ou seja, o que eu avalio? Eu avalio o quanto vai, né, sair da minha empresa de recursos, que é o custo do ativo novo, mais a instalação do ativo novo. Menos, né? Menos o retorno vindo da venda do ativo antigo. Fazendo isso, eu consigo fazer o quê? Verificar os benefícios que a empresa, né, vai ter com o novo ativo que vai ser adquirido. Por quê? Porque eu vou avaliar se é rentável ou não para a empresa comprar esse novo ativo, ok?
Ficou claro? Alguém tem dúvida? Alguém quer questionar alguma coisa referente a essa parte? Professora, Pode falar. então, aí nesse contexto do conteúdo da substituição dos ativos, você tem os cálculos. Ah, eu não vou cobrar cálculos dessa parte, Giovana. Ah, tá. Eu acho o cálculo dessa parte um pouco complicada de ser cobrada em avaliação, tá? Tá certo. Aham. Não, a minha dúvida era Mas essa. se Se você tem quiser cálculos, que eu tire alguma dúvida de alguma coisa de cálculo, pode falar. Mas eu não vou cobrar em prova, não, tá? isso não era justamente isso. Eu queria saber se dentro da prova, lá do contexto, ia ter que fazer a análise ali dos cálculos. Não, não, eu não vou cobrar, não, e porque eu acho assim, essa parte mesmo, essa unidade de aprendizagem, essa parte de cálculo, eu acho ela um pouquinho, como eu vou dizer, confusa, tá? Para ser cobrada e em prova. Então, eu acho assim, às vezes numa atividade avaliativa eu possa cobrar, apesar de que eu tenho diminuído a cobrança dela de cálculo. Eu acho que a forma como está na apostila precisaria ser um pouquinho melhorada. Então, Ótimo. tá? Então, por isso que eu não cobro, Entendido. Melhor assim. tá bom? A nós. Obrigada. Vou sim, Cristiane, esse material eu vou disponibilizar e vou disponibilizar também a aula para vocês, tá bom? O material eu já vou disponibilizar agorinha. Depois que terminar a aula, eu já coloco lá para vocês no material complementar. E depois eu disponibilizo também lá nas mídias a aula. Aí é só eu enviar para o YouTube e depois eu já disponibilizo o link para vocês acessarem, tá bom? Então vamos continuar. O terceiro ponto, esse sim eu vou cobrar, tá? Cálculo. Então, tudo que eu for cobrar cálculo, eu já vou desenvolver aqui com vocês o raciocínio do cálculo que eu quero que vocês entendam, tá bom? Então, a análise de ponto de equilíbrio, a gente já falou um pouquinho lá na primeira prova, tá certo? E agora a gente vai fazer a análise do ponto de equilíbrio pensando, né, em projetos, né, que a empresa possa vir a desenvolver, ok? Só que o ponto de equilíbrio, ele precisa entender o conceito dele. Então, toda vez que eu trabalho ponto de equilíbrio, eu gosto de desenvolver o conceito para que vocês entendam de fato o que é o ponto de equilíbrio. Porque muitas vezes a gente vê, muitas vezes as pessoas comentarem: ai, nossa, minha empresa está vendendo bastante, eu não estou tendo lucro. Por quê? Tem N motivos. Mas geralmente a empresa até cresce um pouquinho, ela vende bastante, as vendas vão aumentando, mas aí quando os custos e as despesas vão junto aí com esse aumento também dessas vendas, a empresa vai ficando em equilíbrio, ou seja, ela não tem lucro nem prejuízo. Isso a gente chama de ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio, ele é assim, eu falo que é um dos pontos mais importantes de quando a gente vai abrir um negócio, começar um novo projeto, começar um novo empreendimento, tá? Por quê? Eu preciso saber a quantidade e o quanto eu preciso vender para eu ter lucro. Porque o ponto de equilíbrio é o ponto que eu não tenho lucro nenhum. Quando eu, né, pego o ponto de equilíbrio como base, eu sei que naquele momento eu não vou ter lucro nenhum. Então, eu falo isso muito. Às vezes a gente tem grandes ideias, né? Principalmente quando a gente já tem uma empresa, mas a gente às vezes não põe no papel que essa grande ideia depende da venda. E a venda que vai gerar lucratividade para a empresa. Então, assim, muitas vezes a pessoa, né, visualiza o quanto ela gasta, né, faz uma certa margem aí para cima do valor, forma o preço de venda ali e fala, vamos vender. E esquece de ver o quanto ela precisa vender para ter lucratividade, tá? Para uma empresa é mais fácil, né? Quando uma empresa já está em desenvolvimento, é mais fácil para ela o ponto de equilíbrio.
Por quê? Porque ela já está, né, em outros segmentos, ou em outros produtos, ou em outros serviços, já em desenvolvimento. Então, ou seja, os outros serviços já está trazendo para ela lucratividade. Quando ela vem e põe um novo projeto, tá? Pode ser que por um tempo esse projeto não chegue ao ponto de equilíbrio, mas os outros que já estão em desenvolvimento suprem a necessidade desse que está sendo desenvolvido agora. Porém, ao desenvolver um projeto, a primeira coisa que a gente precisa saber é se é viável ou não, né, a venda daquilo ou o benefício que aquele projeto vai trazer. E como eu vou avaliar isso é pelo ponto de equilíbrio, tá? Por quê? Porque o ponto de equilíbrio, ele revela, como eu coloquei aqui no slide, o nível de venda necessário para cobrir os custos e as despesas de um projeto. Então, eu preciso saber o quanto é preciso vender para que eu cubra todos os custos e todas as despesas que esse projeto pode vir a trazer, ok? As receitas no ponto de equilíbrio, as receitas totais são iguais aos custos e despesas totais. Só fazendo uma pequena observação aqui, um parêntese, tá? Lembrando que receita é a mesma coisa que venda. Lá na contabilidade, quando a gente aprendeu, receita de vendas é a mesma coisa que faturamento, é a mesma coisa do que vendas, tá? Então, quando eu falo de receitas, eu tô falando de quantidade vendida. Ah, lá em contabilidade eu aprendi que eu tenho outras receitas. Sim, mas a receita relevante que a gente tem e que traz para a empresa, né, é a receita de venda, ou seja, o quanto ela está vendendo, ok? Essa é, na verdade, o maior, né, valor, né, que a empresa pode ter, trazer para ela o lucro, é a receita. Então, no ponto de equilíbrio, é o ponto, como se fosse aquela balança que tem, eu sou um pouquinho já antiga, né, gente? Mas assim, aquela balança que tem dois pratinhos, certo? Eu coloco a mesma quantidade de receita no pratinho de cá e a mesma quantidade de custo e despesa no pratinho de cá. O que vai acontecer com a balança? Ela vai estar em equilíbrio, né? Antigamente, né, quando a gente tinha as vendas aí, né, venda mesmo que eu falo assim, aquelas mercearias, né, eles colocavam, eu quero pesar 1 quilo. Ele ia lá do lado de cá, colocava um pezinho de 1 quilo e ia colocando o alimento de cá até chegar a 1 quilo, né? Assim, é essa balança que eu tô falando. O ponto de equilíbrio é justamente esse, em que o valor vendido é igual ao custo e a despesa, ou seja, a empresa não tem lucro no ponto de equilíbrio. Então, a gente fala que o lucro no ponto de equilíbrio é um lucro nulo, é um lucro zero, não há lucro, tá? Aí, se eu vendo mais do que tenho custo e despesa, então, ou seja, se eu tenho um valor a mais de venda do meu ponto de equilíbrio, eu vou ter o quê? Lucro. Agora, se eu tenho uma venda menor do que o meu ponto de equilíbrio, eu vou ter o quê? Prejuízo. Então, essa relação é importantíssima para vocês entenderem, tá? A relação, né, da receita com o custo e a despesa para saber que no ponto de equilíbrio o lucro é zero, ok? Para vocês entenderem, o ponto de equilíbrio, tá? A gente usa uma fórmula, né, para a gente achar. Eu não gosto muito de usar fórmula, mas, né, a fórmula vai estar disponibilizada lá para vocês na prova, tá? Não se preocupem com ela. Que é importante vocês entenderem? Que o lucro é zero. Então, se o lucro é zero, a receita é igual ao custo e despesa. Então, fazendo a equação receita igual a custo e despesa, a gente chega justamente nessa equação, ok? Nessa fórmula aqui, tá? Então, o que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é quando eu comparo custo e despesas fixos com o quanto cada produto ou serviço desse projeto vai contribuir para pagar esse custo e despesa fixo. E
que é essa contribuição? É o valor de venda de cada serviço ou produto, menos o custo e despesa variável, ou seja, que eu vou ter para vender ou para produzir esse serviço ou esse produto, tá? Para cobrir os meus custos fixos. Então, ou seja, o quanto eu preciso vender para eu cobrir esses custos, tá? É isso que eu coloquei aqui para vocês. Então, o ponto de equilíbrio são os custos e despesas fixos dividido pelo valor unitário de venda, né, de um produto ou de um serviço, menos os custos de despesas unitários, tá? Desse produto ou serviço, ok? Eu coloquei um asterisco aqui para vocês, porque o preço de venda unitário menos os custos de despesas unitários, a gente chama isso de margem de contribuição. Eu acredito que vocês já devam ter estudado sobre isso quando vocês falaram sobre gestão de produção, ou às vezes quando falou um pouquinho sobre gestão financeira, a gente fala um pouquinho de margem de contribuição, tá? Mas só lembrando que é importante vocês saberem que o preço de venda unitário menos custos e despesas unitários é a margem de contribuição, ok? No próximo slide, eu coloquei um exemplo bem simples de cálculo de um ponto de equilíbrio, né, de uma determinada empresa, ok? Vamos supor uma empresa que tenha um produto, né, que está sendo vendido a R$500 cada unidade. E esse produto tem de despesas e custos variáveis R$350 também por unidade, ok? E os custos de despesas fixos são R$600 mil por mês, porque se é fixo, independente de venda ou de produção, a empresa vai ter que arcar com esse valor todo mês, ok? Então, o ponto de equilíbrio que eu vou descobrir é o ponto de equilíbrio em quantidade, ou seja, quantas unidades eu preciso vender desse produto, tá? Para que eu, né, não tenha prejuízo, ok? Então, porque o ponto de equilíbrio é o ponto em que o lucro é zero. Então, o que a gente faz? Lembrando, o que é a fórmula do ponto de equilíbrio? São os custos e as despesas fixos dividido pelo preço de venda menos custos e despesas variáveis, tá? Lembrando que preço de venda menos custos e despesas variáveis, a gente chama de margem de contribuição. Então, 600 mil dividido por 500 menos 350. Coloquei entre parênteses que primeiro a gente precisa fazer a subtração, achar a margem de contribuição, para depois a gente fazer a divisão, ok? Então, o ponto de equilíbrio vai ser 600 mil dividido por 150, que é os 500 menos 350. Se eu pegar 600 mil e dividir por 150, eu vou ter que eu preciso vender desse produto 4 mil unidades, para que eu não tenha prejuízo. Então, a empresa precisa vender 4 mil unidades desse produto para que ela não tenha prejuízo. O que isso corresponde em valor? Eu vou pegar as 4 mil unidades e vou multiplicar pelo preço de venda. Aí eu descubro quanto ela precisa vender em valor, ou seja, o quanto que ela vai ter de recebimento, né, devido à venda, que vai ser 2 milhões de reais. Então, para eu saber o ponto de equilíbrio em valor, basta eu pegar o ponto de equilíbrio anterior e multiplicar pelo preço de venda desse produto. Então, eu vou ter 2 milhões de reais para eu não ter prejuízo nenhum, ok? Então, ou seja, se eu perguntasse assim para vocês, essa empresa, desculpa, passei aqui sem querer. Essa empresa, se ela tiver venda de 2 milhões de reais, ela vai ter lucro no ponto de equilíbrio? Vocês vão me responder, não, porque no ponto de equilíbrio não tem lucro, o lucro é zero. Se essa empresa vender
3.990 unidades. Ela terá lucro? Não, porque ela está vendendo abaixo do ponto de equilíbrio. Se essa empresa vender 4.001 unidades, ela vai ter lucro? Sim. Por quê? Porque ela está vendendo acima do ponto de equilíbrio, que é 0. Então, ou seja, para ela poder ter lucro, ela tem que vender mais do que 4.000 unidades desse produto e mais do que 2 milhões de reais. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O ponto de equilíbrio é o ponto em que a empresa, diante desse projeto, né, que a gente está analisando, ela não vai ter lucro. O lucro é 0. Pessoal, só uma observação aqui, só para a gente terminar esse pensamento. Muitas vezes as empresas incluem um lucro que ela queira no ponto de equilíbrio. Então, ou seja, por exemplo, se a empresa quer ter um lucro de 100 mil, ela vai pegar esses 100 mil e vai acrescentar aos 600 mil aqui dos custos e despesas fixos, para poder achar o ponto de equilíbrio para ela ter os 100 mil de lucro, tá? É comum as empresas fazerem isso, a gente chama isso de ponto de equilíbrio econômico, quando a empresa estabelece o lucro que ela deseja, ok? Ficou claro? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Posso seguir então? Então vou seguir. O próximo é a avaliação de um empreendimento, tá? A avaliação de um empreendimento Por que é importante a gente fazer essa avaliação? Primeira coisa, para saber o valor da empresa, para saber o valor, né, daquele negócio. É muito comum as empresas quererem saber o valor delas. Pessoal, o valor delas que a gente fala, que é o valor possível de estimar, ok? Como eu disse lá no primeiro slide, quando eu estou avaliando algo de futuro, eu estou estimando. Não quer dizer que é o que vai acontecer de verdade, tá? Então, esse assunto, ele é interessante por quê? Porque a empresa precisa entender o negócio dela e avaliar o que ela tem de influência interna e externa que vai refletir o valor dela ao longo do tempo. Então, por que a gente fala assim, aquela empresa ela é muito valorizada? O mercado valoriza muito aquela empresa. Por quê? Porque o produto ou o serviço que ela vende é valorizado pelas pessoas que compram ele. Então, e essa valorização precisa ser ao longo do tempo, ou seja, precisa ser avaliado não só por um período isolado, mas sim o que ele pode trazer ao longo dos períodos. Quando eu falo de avaliação de empresas, eu gosto muito de falar de empresas grandes, né? De empresas que, assim, qualquer pessoa conhece. Por exemplo, a Nike. A Nike é um exemplo claro, né, de avaliar, né, uma empresa de grande valor de mercado. Né? Eu gosto muito de falar sobre a Nike porque qualquer um, eu falo que até criança, sabe o símbolo da Nike. E isso, quer queira, quer não, é uma valorização da empresa no mercado. Então, existem, né, por trás, né, dessa avaliação, a percepção também das pessoas, né, que essa influência externa, né, das pessoas, dos clientes, por aquele produto. Eu falo muito isso, muitas vezes a pessoa ganha um produto da Nike, nossa, é da Nike, você vê as pessoas falando isso. Por quê? Porque ela tem, né, quer queira, quer não, essa possibilidade de avaliar ao longo do tempo, logicamente por ser já uma marca consolidada no mercado, ok? Então, por que é importante a gente avaliar? Para a gente ver se a nossa empresa está, né, realmente trazendo, né,
o valor que ela espera, né? E assim poder, logicamente, crescer no mercado, tá? É o que fala aqui nesse segundo tópico, né? Por que que eu preciso avaliar? Porque eu preciso verificar o potencial de crescimento da minha empresa, como também a viabilidade dos produtos e serviços, entendendo a influência da marca no mercado. É justamente o que eu acabei de explicar. Quando eu avalio a minha empresa, né, eu tô vendo, né, tentando entender se ela vai crescer, se as pessoas estão percebendo, né, o quanto eu quero, né, da minha empresa para ela crescer, ok? Então, conhecer o valor da empresa, como eu estou dizendo nesse terceiro tópico, significa descobrir o capital próprio através do dimensionamento dos fluxos de caixa operacionais futuros. Aqui, pessoal, acho que pode até ser que alguém venha me perguntar. Eu também não vou cobrar de vocês o cálculo, né, do valor da empresa, não, tá? Eu vou cobrar mais o entendimento, ok? Por quê? Porque também, para esse assunto, a apostila tá ok, mas demanda um certo cálculo, assim, bem grande. Então, por isso que eu não vou cobrar esse cálculo na avaliação, ok? Então, vamos entender. O que é capital próprio? É o valor da empresa para os investidores, para os donos da empresa, tá? Isso que é capital próprio. É o valor que o investidor investiu na empresa. Então, ele quer saber o valor dele, se ele vai crescer ao longo do tempo. E para ele avaliar esse crescimento, ele precisa primeiro estabelecer o quanto que ele quer de retorno, que a gente chama isso de taxa mínima de atratividade. Então, esse investidor, ele estabelece que ele precisa, né, ter um retorno que compense o investimento que ele está fazendo, tá? E, logicamente, o risco, né, que esse investimento que está sendo feito tenha, entendeu? Então, é importante que ele avalie, né, junto com essa taxa também, né, o risco que a gente tem de qualquer empreendimento, ok? Ou seja, se a taxa que está sendo esperada de remuneração está compensando o risco que esse empreendimento pode vir a ter, ok? E é importante também ele entender que para ele avaliar, né, esse crescimento e avaliar, né, o valor dessa empresa, ele precisa dimensionar o que ele vai ter de retorno ao longo do tempo. E ele vai ter dois prazos para ele analisar, o médio e o longo. Então, ao dimensionar um fluxo de caixa, eu vou mensurar, dimensionar é mensurar, medir os benefícios, tá? Por que que é de fluxo de caixa? Porque é os benefícios realmente recebidos, tá? Do negócio ao longo do tempo. Toda vez que eu falo de fluxo de caixa, porque a gente está falando de finanças, de financeiro. A gente está falando de administração financeira. A gente tem que lembrar que o fluxo de caixa é de fato o que a empresa vai ganhar em dinheiro, que ela vai realmente considerar como sendo um recebimento dela de fato, né, do negócio que ela está praticando. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando a gente fala de fluxo de caixa, a gente está falando justamente do recurso monetário que a empresa vai ter, né, com essa empresa, com esse empreendimento, ok? Então, como eu coloquei aqui, nesse quarto tópico, né? Para eu dimensionar esse fluxo de caixa, para o investidor avaliar se é interessante, né, e saber o valor da empresa, ele vai ter que medir, né, dois momentos, o médio e o longo prazo. O médio prazo, geralmente a gente faz uma projeção de 1 a 5 anos, que a gente, para a parte mesmo financeira, a gente considera o médio prazo de 1 a 5 anos. Não sei se vocês já perceberam, desde o início da apostila, quando a gente fala de toda vez, vamos estabelecer o fluxo de caixa, geralmente tem do 1 até o ano 5, que é o médio prazo, tá?
E aí, o longo prazo é após o ano 5, ou seja, após o 5º ano, que para eu avaliar e saber o valor de um empreendimento, a gente vai considerar como perpetuidade, ou seja, como crescimento, a gente fala que é aquele crescimento G, que é o crescimento ao longo do tempo, né, projetando o que foi feito no médio prazo, ok? Então, quando eu vou avaliar o negócio, o que é importante vocês entenderem? Que nós vamos ter que sempre considerar o fluxo de caixa de médio prazo, que compreende os anos que são possíveis de estimar do 1º até o 5º ano, e o segundo momento, que é o de longo prazo, que a gente chama de perpetuidade, que a gente vai avaliar o crescimento dessa empresa de médio prazo ao longo dos próximos anos, ou seja, a partir do 6º ano até, né, o crescimento da empresa em continuidade, ok? Uma coisa que eu quero falar muito para vocês, que já foi vindo cobrando, né, e que agora é importante a gente saber. Quando a gente faz o dimensionamento, ou seja, a mensuração do fluxo de caixa, nós vamos ter possíveis entradas monetárias na empresa e saídas monetárias na empresa, ok? Toda vez que eu dimensiono o fluxo de caixa, eu vou ter receitas que vão gerar entradas e eu vou ter custos e despesas que vão gerar saídas monetárias. E eu vou ter investimentos que também vão gerar para a empresa saídas monetárias. Então, ao dimensionar o fluxo de caixa, que é esse do ano 1 até o ano 5, eu preciso considerar tudo que é entrada positiva e saída negativa. Então, ou seja, para eu ver o fluxo de caixa, eu vou avaliar o benefício de cada ano, dadas as entradas monetárias menos as saídas monetárias, ok? E construir o fluxo de caixa que foi construído lá nas unidades 2 e 3, lá no primeiro, né, bimestre, ok? E para agora, lembrando que a gente usa essa perpetuidade, já que a gente vai ter essa avaliação da empresa, ok? Alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Nenhuma dúvida. Então tá. Vou continuando, então. Então, vamos para o 5º assunto, né? Que é o assunto que eu falei que a gente aborda em 2 unidades de aprendizagem. Por quê? Porque as opções reais são, na verdade, formas que a empresa tem para poder prever de uma forma mais... não vou usar essa palavra prever, não. As opções reais é uma forma de a empresa diminuir o risco que ela pode ter de negociação no futuro, tá? Então, toda empresa que opta por fazer uma opção real, ela opta porque ela quer garantir que ela não tenha no futuro um prejuízo maior do que ela imagina que possa ter, tá? É isso que eu falo do que é opção. O que é opção, então? Opção é um contrato, que a gente tem 2 partes. O que são essas partes? Um comprador e um vendedor, tá? Então, e o que ele faz, esse contrato? Ele dá o direito, presta atenção, o direito, mas não é obrigação, tá? É o direito, viu? De comercializar uma determinada quantidade de um ativo, de um bem, de um produto, tá? A um preço estabelecido ou antes de uma data determinada. Então, ou seja, é muito comum, eu até coloquei aqui, vou pular lá para baixo, é muito comum a gente usar as opções nas commodities. O que são commodities? São produtos que são vendidos, tem mercado, são produzidos em larga escala e geralmente são produtos agrícolas, minerais, enfim, que tem um mercado, seja interno ou externo,
para vender aquele produto. O que é commodity? Café, soja, milho, açúcar, ferro, petróleo, gás natural, enfim. Nós temos no Brasil um comércio, né, desses tipos de produtos, tá? E como a gente é um país, vocês sabem disso, né? Um país muito de produção, porque a gente tem terras boas para produção, e aí nós, né, acabamos nos fortalecendo nessa parte mesmo de produção agrícola, principalmente, a gente acaba tendo um comércio, né, também muito forte. E, logicamente, vocês também, né, já têm um pouquinho de conhecimento disso. Existem N, né, influências que podem causar problema, principalmente na parte agrícola, né? Que é alguma, como a gente diz, mudança climática que pode trazer algum problema, como aconteceu no ano passado com o café. Não sei se vocês são da região e conhecem. Aqui na região, eu sou de Franca. Na região de Franca, a gente teve geada e isso queimou o café. Então, isso prejudicou, de certa forma, a produção do café. E, Tessie, o que isso tem a ver com opção? O que acontece com o café? Se ele não tem, né, logicamente, se os produtores perdem o café nessa região que foi o problema, o que vai acontecer? O produto deles não vai suprir o que eles tiveram de gastos quando eles plantaram esse café. Então, o que vai acontecer? Na hora deles venderem, eles vão ter já o prejuízo, porque eles já não vão produzir como eles esperavam produzir, né? E aí, se eles estiverem em um mercado ruim, eles não vão conseguir vender o café para suprir aquilo que eles tiveram de custo. E aí entram as opções, que são os contratos. Esses agricultores, né, essas empresas agrícolas, essas pessoas que fazem essa negociação aí de café ou de qualquer produto agrícola, que seja qual for, usam esses contratos para tentar, né, diminuir a possibilidade de prejuízo, ok? Então, nós temos dois tipos de opções. A gente tem a opção de compra, que a gente chama de call, tá? Que é quando a gente tem o direito de adquirir um determinado ativo por um preço previamente combinado. Então, eu sou uma empresa, né, que vou comercializar café. Então, eu não vou produzir o café, eu só vou comercializar, eu vou comprar e vender. Então, se eu vejo que o café vai ter um preço muito alto, um aumento de preço no mercado muito alto, eu posso fazer um contrato de opção e falar o seguinte: eu quero comprar café no ano que vem por um preço, né, X, que é o preço que eu estabeleço, que é um preço legal para eu poder, né, ter lucro, ok? Já que o café, por exemplo, vai aumentar de preço no ano que vem. Há projeções para isso. Então, eu já me proponho, né? Eu faço uma projeção já e me preparo para que caso isso aconteça. Então, como eu já disse, é um direito, tá? Não é uma obrigação. Então, pode ser que depois chegar lá e no mercado tá um preço menor, não necessariamente eu preciso exercer essa opção. Eu posso não exercer, ok? E aí vem também a opção de venda, que a gente chama de put, né? Que é o direito de vender, ao contrário, o outro é adquirir, comprar, e esse é de vender, né? O ativo por um preço já estabelecido. E isso é muito comum para os agricultores. Vou falar isso no próximo slide, tá? Eles vão lá e falam, nossa, a soja vai diminuir de valor no ano que vem. Então, eu vou fazer já um contrato de opção para garantir que eu vou vender ela a um certo valor que não vai me dar prejuízo. Então, ele faz esse contrato, desde que haja, né, partes interessadas para, né, comprar, né, essa soja, ele pode fazer esse contrato de opção, ok? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui nas opções? Na opção de compra, o que é importante vocês entenderem? A opção de compra é aquela que você faz um contrato que dá o direito de você comprar
a um valor já determinado, ok? Então, caso o mercado esteja com um preço inferior ao contrato de opção, é melhor não exercer a opção de compra e comprar ao valor menor. Então, ou seja, eu fiz a opção de compra e chega o período em que eu vou, né, optar por exercer ou não a opção, tá? Eu chego lá no mercado, o valor do que eu combinei no contrato está sendo menor do que está no contrato. O que eu faço? É melhor eu comprar no mercado e não exercer a opção que eu fiz antes, ok? E, logicamente, ao contrário, né? Se chegar lá no momento do contrato e eu tiver um preço maior, né? Aí, o que vai acontecer? Eu vou exercer a opção. Por quê? Porque eu já estabeleci que eu quero comprar a um valor menor do que o que está sendo negociado no mercado. Então, o que é interessante vocês entenderem aqui na opção de compra? Na call, né? Eu vou exercer a opção se o valor de mercado estiver maior do que o combinado, ok? Já na venda, é o contrário. Por que é o contrário? Se, né, os agricultores, por exemplo, né, os produtores vão vender o seu produto no mercado, né, e eles fizeram um contrato de opção que o valor de mercado, por exemplo, o valor que eles venderiam era por R$100, mas no mercado está vendendo a 120. O que eles vão fazer? Eles não vão exercer opção, eles vão vender a 120, que é o valor que está praticando no mercado. Então, para eles, se o valor de mercado for maior, é melhor eles não exercerem o contrato de opção e venderem no mercado, ok? É isso que eu coloquei aqui para vocês e é isso que eu quero que vocês entendam. Alguém tem dúvida? Então, eu vou prosseguir, porque eu já até dei o horário, mas eu vou terminar esses 2 pontos aí que eu prometi que eu ia fazer com vocês, tá? O 6º tópico é o estudo de financiamento. O que é interessante a gente entender aqui? Toda vez que a empresa precisa investir, ela vai investir ou com recurso próprio. O que é recurso próprio? Dinheiro que ela já tenha. Ou ir ao mercado pedir emprestado. É igual a gente pensa na gente, na nossa vida pessoal. Se a gente não tem o dinheiro para comprar à vista, o que a gente faz? A gente parcela. A mesma coisa são as empresas. Quando elas vão investir, elas terão 2 formas de se financiar. Ou com dinheiro que já existe, que a gente chama de recurso próprio, ou com recursos de terceiros. Ou seja, vai até o mercado financeiro e pede dinheiro emprestado. Geralmente são os bancos, né? O que é mais comum são os bancos, né? Emprestarem dinheiro. Instituições, né? Ligadas, né? A algum tipo de financeira mesmo que possa conceder esse dinheiro. E lógico, né, gente, que quando o pedir emprestado, essa instituição, a forma dela ganhar dinheiro é como? Cobrando juro. Então, todo financiamento gera para a empresa um juro, que é o valor que vai ser, né, logicamente cobrado, tá? Por você estar pedindo dinheiro de alguém emprestado, ok? O que é interessante aqui falar? Para as empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, o governo disponibiliza algumas linhas de financiamento, né? Principalmente para máquinas e equipamentos, ok? Aí, o que aconteceu? Pessoal? Descompartilhou? Não descompartilhou? Ou não? Não, Tá normal. Tá? tá normal. Aí, meu computador fez um preto aqui, não entendi. Mas vamos lá, voltando. Então, o governo disponibiliza, através do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, algumas linhas de financiamento, principalmente para máquinas e equipamentos usados na produção. E essas linhas de financiamento são as linhas vindas do Finame, que é um tipo de financiamento mesmo praticado pelo mercado. Geralmente,
elas têm, né, essas linhas, um custo, né, ou seja, um juro cobrado menor do que o juro de mercado. Então, assim, lógico que tem uma burocracia para se fazer, mas acaba sendo vantajoso muitas vezes para a empresa comprar, né, pelo BNDES, pelo Finame, né, esse tipo de bem que ela gostaria, tá certo? Então, o que é importante a gente entender aqui? O que tem a ver esse estudo com a disciplina de análise de investimento? Tem tudo a ver, né? Porque tudo que a empresa precisa fazer de investimento, ela precisa avaliar se ela tem dinheiro ou não para fazer. Então, nesse caso, é importante avaliar o tanto o valor que vai ser financiado, como também o valor da prestação, verificando se é possível efetuar ou não o financiamento. Por quê? O que eu quero que vocês entendam? É aquela história. Eu tô precisando, pessoa, né? Tô precisando comprar um computador. Aí eu vou até o mercado, né? Olho o computador que eu preciso, vejo, ele tá custando R$5.000. Ele vai ser dividido em 5 parcelas de 5.000. Aí você fala, meu Deus, eu não tenho dinheiro para comprar ele. Eu vou ter que pedir um financiamento. Aí você vai lá, eles parcelam, né? Eles fazem, né? Podem fazer o financiamento, mas eles vão te cobrar um juro. Então, ou seja, o valor que se você compraria à vista ou em 5 vezes seria 5.000, mas se você fizer o financiamento, vai se cobrar um juro, né? E aí, eu vou pagar, por exemplo, 6.000 o computador, só que em 12 parcelas. Aí eu falo, para mim, se o computador é preciso, de fato, eu comprar, eu vou pagar R$1.000 a mais, isso vai me dar uma taxa de juro, né? Tô só falando em valores para ficar mais fácil de vocês entenderem. E eu vou pagar R$1.000 a mais, beleza. Mas compensa? E será que eu tenho dinheiro para pagar esses 6.000 em 12 parcelas? O que é melhor? Eu pagar em 5 parcelas de 1.000 ou pagar em 6.000 em 12 parcelas, né? Que daria 6.000 em 12 aí. Eu não tô com a cabeça boa agora para fazer conta, mas 6.000 dividido em 12 daria R$500, ou seja, metade do valor da parcela que eu pagaria em 5, né? Enfim, eu tenho recurso? O que é melhor para mim? Aí, esse é o estudo que eu preciso fazer. Avaliar se a opção pagar em 5 parcelas, né? Se eu tenho dinheiro para pagar a parcela de R$1.000, beleza. É melhor, logicamente, eu pagar. Não preciso nem fazer conta, né? Eu posso trazer isso a valor presente, colocar uma taxa aí de atratividade, mas dá para ver claramente que vai ser bem mais vantajoso pagar os 5.000 à vista, né? Ou, desculpa, 5.000 em 5 parcelas do que pagar os 6.000 em 12. Então, eu preciso avaliar isso e avaliar qual é melhor. Mas para eu avaliar, eu também preciso avaliar o quê? A prestação, né? Se ela é realmente vantajosa para mim. E não só se ela é vantajosa, se eu também consigo pagar essa prestação por mês, ok? Então, para calcular o valor da prestação, deve-se primeiramente considerar os juros do período de carência, caso haja, acrescentando no valor do principal esses juros e só depois aplicar a forma para o cálculo da prestação. Então, o que é importante que vocês entendam? O principal é o valor do que eu vou financiar, tá? E aí, o que acontece? Existem, né, pelo Finame, eu posso ter a possibilidade de ter carência. O que é carência? Ficar alguns meses sem pagar e começar a pagar só depois. Então, por exemplo, eu vou lá e compro uma máquina, né? E aí, agora, no mês de junho, eu posso ficar julho e agosto como carência, ou seja, 2 meses de carência. E só começar a pagar a primeira parcela em setembro. E dividir o valor do bem, que é o principal, em até 5 anos, ou seja, em até 60 parcelas. E aí, o que eu preciso entender? Que para eu calcular o valor do financiamento e ver se é vantajoso para mim, eu preciso considerar que eu vou ter uma carência aí. Então, ou seja, eu vou ter já o juro aí, né, nesse período de 2 meses que não foi pago. Você acha que ele vai falar, eu sou bonzinho, vou deixar você 2 meses sem pagar? Não, ele te cobra juro. E esse juro,
eu tenho que considerar na hora de eu achar a prestação, ok? Então, a forma para eu achar a prestação vai ser o valor do principal, que é o que eu vou, né, pagar, né, pelo financiamento, o juro multiplicado por 1 mais o juro elevado ao período de carência, como eu disse a vocês, 2 meses, que foi o exemplo que eu dei, dividido pelo valor mais o juro elevado pelo período de carência, menos 1. Eu vou fazer um exemplo para vocês entenderem, tá? Ai, vou voltar. Vamos entender o que eu estou dizendo. Então, o que eu preciso avaliar? O financiamento. Suponha uma empresa que deseja financiar um equipamento. A empresa vai utilizar o Finame. O valor a ser financiado será de 200 mil. Então, esse é o nosso principal, tá? Com carência de 2 meses. E pagamento em 60 parcelas. Considerando que vai ser cobrado mensalmente juros de 0,52%, qual vai ser o valor da parcela? Tessia, por que é importante, de novo, a gente achar o valor da parcela? Porque eu preciso saber se a minha empresa vai ter condição de pagar o valor por mês, né? Desse bem, desse ativo que eu quero, desse investimento que eu quero fazer, ok? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é aplicar o juro da carência. O que é o juro da carência? Eu vou pegar o valor, certo? Elevado, desculpa, eu vou pegar 1 mais a taxa, lembrando que 0,52 é 0,52 por 100, que vai dar 0,052. Então, 1 mais 0,052 elevado a 2. Esse é o período de carência multiplicado pelo principal, que foi o que eu falei aqui para vocês no slide anterior. Ó, o principal, ó, ele vai estar já com o juro do período de carência, ok? Certo? Então, ó, os 200 mil, que é o principal, eu vou aplicar o juro dos 2 meses do período de carência. Então, na verdade, o valor que eu vou financiar vai ser R$ 202.085,48 que deu aqui, tá? Esse é o valor do principal com o juro da carência, ok? Aí eu vou aplicar a fórmula anterior, tá? Que é o principal multiplicado, tá vendo? Por essa fórmula que eu falei anteriormente. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar os 202,085,48 vezes o juro mensal multiplicado por 1 mais o juro mensal elevado às parcelas que vão ser, né, mensais pagas, ok? As 60 parcelas. Depois eu vou pegar de novo o valor 1 mais o juro elevado a 60 menos 1. Atenção nessa fórmula, atenção na hora de calcular, tá? Nós vamos primeiro fazer a exponência aqui, exponenciação, depois eu vou multiplicar pelos juros. Esse resultado eu vou dividir, tá? Por essa exponenciação menos 1. Então, primeiro eu preciso fazer essa operação. Na verdade, eu preciso fazer primeiro essa operação, depois essa. E só assim dividir. E depois que eu achar, eu vou multiplicar por 202, ok? Aí eu vou achar o quê? O valor da parcela. Então, eu vou pagar R$ 3.929,47 cada uma das 60 parcelas. Então, aqui já está embutido o juro cobrado, ok? E também a carência que a gente teve, certo? Ficou claro? Então, vamos lá, de novo. Para eu poder calcular e saber se é interessante eu fazer o financiamento, eu preciso levar em consideração a prestação. Para eu achar a prestação, eu preciso aplicar a fórmula. Para eu aplicar a fórmula, eu tenho que considerar o principal com os juros do período de carência, caso haja. Atenção!
Se não tiver, o principal vai ser o próprio que vai ser o financiamento, se não tiver carência, tá? E aí eu aplico a fórmula com esse principal já com o juro do período de carência, que foi o que a gente fez aqui, né? No nosso exemplo, o valor a ser financiado era 200 mil, a empresa teria carência de 2 meses e ela pagaria, né, esses 200 mil de financiamento em 60 parcelas, tendo um juro de 0,52% ao mês, ok? O que fizemos? Pegamos o principal e colocamos o juro da carência, que é 1 mais 0,052 elevado aos 2 meses, que é o período de carência. Deu 202.085 reais, 41 centavos, vamos pôr, né? Eu considerei todas as casas, tá? E aí, eu pego o principal e multiplico, né, pela divisão que eu tenho, que vai ser, né, o juro, 1 mais o juro elevado pela quantidade de parcelas, 1 mais o juro elevado pela quantidade de parcelas menos 1. Faço essa operação primeiro, depois essa, divido e só depois eu multiplico para o principal e acho a parcela. Ok? Ficou claro? Professora, Pode falar, Rogério. se não tem a carência, então eu já jogo direto na fórmula o valor Já. principal. Isso, aí você já jogaria aqui, ó, 200 mil, tá? Uhum. Tá? Se não tiver carência, certo? Certo, certo. Alguém mais tem dúvida? Oi, prof, boa tarde. Pode falar. Essa formulazinha, que eu tô bem ruim da cabeça, prof, ela vai estar lá ou eu Vai. preciso decorar? Não. Essas fórmulas agora, diferente da primeira prova, eu não cobrei que vocês tenham que decorar, tá? Porque, na verdade, a primeira prova não é fórmula, né? É entendimento, era entendimento, né? Diferente de agora. Agora já é fórmula mesmo. Então, aí eu já coloco, tá? Fiquem tranquilos. Tá. Toda vez que tiver cálculo, vai ter fórmula. Obrigada. Mas, então, vamos lá. E o último assunto, para terminar, é a inflação, né? O impacto da inflação sobre os projetos. Eu só vou falar de uma forma bem rápida, vou me ater a explicar para vocês mais o exemplo, tá? Mas o que é interessante vocês entenderem? Nós temos o impacto da inflação, né? Por quê? Porque a inflação é como se a empresa estivesse considerando, pessoal, a desvalorização da moeda. E a gente sabe, desculpa, que a nossa moeda tem uma perda né, devido à perda do poder aquisitivo, né? Então a gente sabe que tem havido, né? E logicamente muito menos do que no passado, mas a gente tem uma inflação. E essa inflação, na hora que a gente vai avaliar os projetos, vai avaliar financiamentos, avaliar investimentos, é importante a gente avaliar o quanto essa inflação pode trazer de aumento, né, de valor, de custos para a empresa, né? Então, por isso que é importante a gente aplicar, né, a inflação, ok? É isso que eu coloquei aqui. Então, quando se tem inflação, quer dizer que a gente tem um risco maior, né, para as decisões de longo prazo, porque se tem, né, inflação, a gente precisa considerar principalmente se a gente for fazer algum investimento no longo prazo. Então, a gente tem que incluir a taxa de inflação sobre a taxa de desconto, ou seja, a taxa mínima de atratividade, para avaliar os fluxos de caixa gerados pelo projeto. Então, como a gente já vem falando desde o começo, a gente não pode só considerar a taxa que o investidor quer, mas também a taxa já com a inflação. Porque o investidor também não quer perder, né, a inflação, ele quer também considerar. Então a gente tem que pegar a taxa, que a gente fala que é a taxa que o investidor quer, mais a inflação que vai acontecer projetada para os períodos que possam vir a acontecer, ok? Então, ao se avaliar os investimentos, deve-se utilizar o valor presente, a fim de colocar todos os investimentos influenciados pela taxa de inflação em uma mesma data. Então, pessoal, quando a gente fala da inflação,
a gente precisa pegar a taxa de desconto e incluir a inflação. E ao avaliar situações, eu preciso pegar essa taxa com a taxa de inflação, tá? E trazer todos os investimentos, né? Os possíveis investimentos, para assim eu avaliar qual que é melhor para a empresa. E para eu fazer isso, como a gente já fez lá no começo do semestre, né? Lá nas unidades anteriores, eu preciso trazer tudo isso para valor presente. Ou seja, para uma mesma data para eu poder analisar. Porque eu não posso analisar o investimento do futuro com o investimento do presente. Não. Eu preciso trazer o do futuro na data presente para eu poder avaliar os dois no mesmo momento, ok? Então, aqui está a fórmula para a gente colocar, né, o efeito da taxa de juros sobre, né, desculpa, o efeito da inflação sobre a taxa de juro. Então, eu vou pegar 1 mais a taxa de juro vezes 1 mais a taxa da inflação. E aí, eu vou achar a taxa já, né, com a inflação. Menos 1, aí eu acho a taxa já com a inflação. E o efeito da inflação sobre o poder de compra, eu vou usar o valor presente, né, multiplicado por 1 mais a taxa de inflação elevado aos períodos, né, que eu vou ter de projeção, tá? Quando eu faço isso, na hora de eu achar e ver, eu vou precisar analisar ou a prestação, que é algum projeto que eu vou ter e eu preciso avaliar, né, o quanto que, por exemplo, um financiamento que vai ser feito, o quanto que eu vou ter de inflação sobre ele, o quanto que isso vai poder prejudicar, né, o valor que eu vou pagar a mais, ou avaliar situações e para isso trazer isso ao valor presente, ok? Então, eu trouxe uma situação aqui de um exemplo que eu possa vir a perguntar para vocês, tá? Que tá na apostila e até eu cobrei de vocês na atividade também avaliativa 4. Vamos supor uma empresa que deseja comprar uma máquina após 2 anos no valor de 300 mil. Então, ó, lembra do que eu disse. A inflação, ela vai influenciar a incerteza no longo prazo, num tempo, né, que eu vou ter. Então, considerando que eu vou comprar uma máquina após 2 anos, ou seja, eu quero comprar ela só lá em 2025, tá? Eu quero saber quanto é preciso poupar em 2024, desculpa, quanto eu preciso poupar em 2023 e em 2024, considerando que tem inflação e considerando que eu tenho uma aplicação que está me rendendo 12% ao ano. Eu quero saber o quanto que eu vou precisar poupar nesse primeiro ano de 2023 e no próximo ano de 2024 para eu poder comprar essa máquina nesse valor de 300 mil. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso projetar, como eu falei anteriormente, com o valor da inflação, tá? Então, o que eu faço? Eu pego o valor do principal, que é o valor da máquina, e multiplico. Lembra que a gente fez isso da mesma forma lá no período de carência? A mesma coisa aqui. Eu multiplico por 1 mais a taxa da inflação, só que agora eu estou considerando a inflação, tá? 1 mais a taxa da inflação. Então, ou seja, os 300 mil não vão ser 300 mil daqui 2 anos. Eles vão ser quanto? 339.628,80. Esse é o valor que vai ser da máquina daqui 2 anos devido à inflação, ok? Esse valor é que eu vou considerar na hora de eu achar o quanto eu preciso poupar anualmente para eu ter o valor, né, por ano. Então, o que eu faço? Eu pego o valor futuro, que é os 339, e multiplico por I, que é 0,12, ó, a taxa financeira, divido por 1 mais o I, que é 0,12, elevado pelos 2 anos, menos 1. Fazendo isso, eu primeiro faço essa daqui primeiro, 1,12 elevado a 2, menos 1, pego 0,12 e divido por esse valor encontrado e depois eu multiplico pelos 339.628,80 e chego no quanto que a empresa precisa poupar por ano para que lá em 2025 ela possa comprar essa máquina. Ficou claro?
Alguém tem dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu terminei. Se vocês não tiverem perguntas, Professora, eu fiquei com uma dúvida. pode falar. Se eu multiplicar a inflação pela taxa lá naquela primeira fórmula que a senhora mostrou, eu vou obter o mesmo valor ou não? Não. Aí são situações diferentes, tá? Então, nesse caso, eu até vou falar, Larissa, que aí eu coloco para vocês a situação e coloco a fórmula que vocês vão usar, tá? Fiquem tranquilos, Ah, tá? Aí eu falo primeiro eu já vou colocar, ó, se você tiver que ajustar, você vai ajustar por aquela primeira fórmula, certo? Aí você ajusta ela primeiro e depois aplica, tá? Então aí é melhor a gente fazer usando para cada situação aquela forma de aplicar a inflação, ok? Eu acho que assim fica mais fácil, né? De vocês entenderem, de vocês fazerem também, ok? ok, obrigada. Imagina. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Acabei me estendendo, peço desculpas. Mas espero que vocês tenham tido uma noção do que vai ser, né, pedido. Espero que vocês tenham entendido. Eu tentei das tripas corações explicar de uma forma mais rápida possível tudo que foi falado no bimestre inteiro, né? Muita coisa, né, gente? Então, assim, para eu falar de cada assunto renderia uma aula. Então, espero que eu tenha atendido todo mundo. Se ninguém quiser perguntar, eu encerro por aqui. Tranquilo? Nenhuma? Então, fiquem tranquilos, como eu já expliquei para a Larissa, a gente tem duas formas de aplicar a inflação. Quando tiver que usar diferente, né? Eu vou colocar para vocês, fiquem tranquilos, ok? Então, ó, um grande abraço. Peço desculpas, eu queria pedir desculpas por eu não conseguir dar a aula à noite, tá? É uma coisa ruim, achei ruim, porque tem alguns que trabalham, eu sei que tem, mas eu não consegui. Eu tô também em semana de prova e as minhas aulas são noturnas. E eu também sou orientadora de polo, então eu também vou aplicar prova aqui no polo, e aí tá bem, bem, bem complicado. Então, assim, eu peço mil desculpas para vocês, tá certo? Mas espero que vocês tenham uma boa prova no sábado ou na segunda, seja qual dia que vocês escolheram para fazer, e que vocês tenham, né, aprendido um pouquinho aí comigo. Eu vou deixar gravado assim, já está gravando, né, na verdade, e depois eu vou disponibilizar o link lá nas mídias, tá? Eu já vou pedir até para os professores avisarem vocês. Ó, um abração para todo mundo. Tchau, tchau. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente, viu? Fabiana, então assiste o restante, tá? Tá gravadinha lá. Vou até tirar daqui da gravação e aí vocês podem pegar lá e estudar um pouquinho mais.